Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cláudio, sou professor da Universidade Federal do Acre e também doutorando em estudos da tradução aqui pela UFSC. Este semestre estou atuando também como tutor da área de leitura e produção textual do Programa Institucional de Apoio Pedagógico Estudantil, o PIAP. Bom, a proposta dos tutores de leitura e produção textual desse semestre é postar para vocês toda semana um vídeo, uma videoaula, explicando alguma temática voltada para a produção de textos em que vocês irão trabalhar durante toda a oficina. Hoje, especificamente, trago para vocês a temática variação linguística, adequando a linguagem à produção textual, que é eu trago alguns aspectos para vocês sobre variação linguística e como vocês podem fazer uma adequação linguística à produção textual dos textos acadêmicos que vocês irão produzir no momento em que vocês estiverem na universidade. Vamos lá? Bom, então os objetivos desta videoaula é conceituar variação linguística, descrever os tipos de variações linguísticas e, por último, discutir sobre adequação linguística ao contexto acadêmico. Bom, o que seria variação? Né? Primeiro, a variação ela tem as suas vertentes em atos relacionados a mudanças, não é? Diversificação, inconstância, desigualdade, como aí o dicionário online, né, Dício, ele dá essa definição. Já o dicionário Primeirão da língua portuguesa, ele diz que é o ato ou efeito de variar. Então, o que é variação? Mudança, não é isso? Tendo isso em mente, nós podemos dizer que essas palavras que estão aqui são variações, não é? Guri, mano, apestalhado, oxente, uai, são todas variações de palavras que nós conhecemos no nosso idioma. O professor Marcos Bagno ele define variação linguística com 3 pontos essenciais, né? Seria a heterogeneidade, multiplicidades de modos de fala e um polissistema. O que isso quer dizer? Não é? Ele quer dizer que a língua ela faz parte da natureza própria do ser humano. E essa língua, como nós também, como seres humanos, ela é heterogênea, ou seja, ela não é igual, ela não é uniforme. Não é assim? Quando nós falamos também assim, nessa heterogeneidade, nós podemos dizer que há uma multiplicidade de modos de falar. Nenhuma pessoa fala igual a outra, né? De determinadas regiões, determinadas faixas etárias. Então, essas variações ocorrem e devido a essa heterogeneidade e devido a essa multiplicidade de modos de falar, o que gera uma determinada variedade linguística. Essa variedade de linguística, né? Como um conjunto de variedades, ela vai ser definida pela noção de polissistema, já que essa noção de polissistema ela está relacionada intrinsecamente à questão da heterogeneidade. Então, Bagno ele afirma que a língua ela é heterogênea e devido a essa heterogeneidade, há uma multiplicidade de modos de fala que permite com que haja uma variedade linguística. Até aí, tudo bem? Então, o que é variação linguística? São formas diferentes de se falar, certo? Resumindo tudo aí em poucas palavras. Bom, nós temos 2 mitos, né? De que a utopia do monolinguismo, ou seja, a língua é uma só, ou ela é falada de uma forma igual, o que nos leva ao segundo mito de que a língua é homogênea. De forma alguma, a língua é heterogênea, ela é passível de mudanças, tanto em relação a tempo, quanto a questão também de idade, de grupos sociais distintos, como nós iremos ver a seguir nas próximas exemplificações aí. Bom, agora nós vamos apresentar para vocês, então, depois dessa definição do que é variação linguística, os tipos de variação linguística que nós temos. Pode parecer estranho alguns nomes, mas a gente vai tentando fazer uma associação com nomes mais fáceis de vocês conseguirem entender. O importante é que vocês entendam o conceito, certo?
O primeiro tipo de variação linguística que eu trago para vocês é a variação diacrônica, que para facilitar, pode soar um nome muito estranho, mas nós podemos associar como se for uma variação histórica, tá certo? Então, a variação diacrônica é aquela variação ocorrida no decorrer do tempo. Então, é por isso que é chamada de variação histórica. A variação diacrônica, ela se dá ao longo do tempo, com sucessivas gerações de falantes, como nós podemos observar no exemplo na imagem. Nós temos a palavra que lá em português colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, nós temos aí a palavra vossa mercê, era usado na corte, né, para designar pessoas de posses, as pessoas de bens, são as pessoas da sociedade do Brasil colônia, até mesmo em Portugal, que tinham essa vossa mercê com um pronome de tratamento respeitoso. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que trouxeram o idioma, já existiam os indígenas aqui, isso é de conhecimento de todos, e também quando os escravos vieram para o Brasil para servir a essa corte portuguesa e a sociedade mais abastada, eles começaram a ter variações dessa palavra. Por quê? Porque eles escutavam e entendiam de uma outra forma. Então eles começaram de vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, começou a falar vós mercê, vós mercê, vós mercê. E daí por diante começaram outras variações a surgirem, vós mercê, vós missê, mercê, você. E aí hoje nós temos essas variações no português atual. Vejam que a linha temporal, ela parte lá do português colonial e chega até o nosso português atual com essas variações. Então nós temos aí vossa mercê evoluindo até os dias atuais, temos você, você, se, não é? Então esse tipo de variação que corre no decorrer do tempo nós chamamos de variação diacrônica, que é a variação histórica. Tudo bem? O segundo tipo de variação que nós temos é a variação diatópica, certo? Diatópica. Esse tipo de variação pode ser associado à geografia da localização onde a língua é falada. Você sabe que o nosso Brasil é um país extenso territorialmente, não é? Então, devido a essa extensa territorialidade, nós vamos ter então diferentes formas de falar o nosso idioma também. Não quer dizer que o nosso português ele mudou. Não, de forma alguma. Ele sofreu algumas variações decorrentes algumas questões dentro do nosso país que fizeram com que a nossa língua tivesse uma outra forma de se falar algumas palavras, certo? Então nós temos aí um exemplo, o gaúcho e o mineiro conversando, né? O gaúcho no extremo sul e o mineiro fica ali no centro-oeste, no sudeste, quase no centro-oeste do país. Então o gaúcho fala: na minha terra só tem macho. Né? O mineiro olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Então vocês percebem aí a diferença do que? Da aplicação da palavra macho, do significado da palavra macho. Pro gaúcho, macho tem um significado voltado no sentido de ser o significado de ser macho bruto, e para o mineiro, macho no sentido de ser apenas homem. Certo? Então, dependendo da aplicação, vejam que uma palavra tem sentidos diferentes nessas regiões, certo? E aí eu trago outros exemplos para vocês de palavras que sofrem variações aí decorrentes da região onde ela é falada, que aí nós chamamos de variação diatópica, não é? Macaxeira, por exemplo, que em alguns lugares é chamado de mandioca e outros lugares é chamado de aipim. Aqui na nossa região do sul, não é chamado de aipim. A região norte e nordeste é conhecida mais como macaxeira. Na região sul, sudeste, centro-oeste é conhecida como mandioca. A palavra mexerica, que também evolui para tangerina e varia para bergamota, dependendo da localização onde é falada. E também nós temos aí o exemplo do uso do pronome tu e você, que em algumas regiões predomina o uso de tu, como o sudeste, não é? E norte e nordeste predomina o uso do pronome tu, e em algumas outras regiões predomina o uso do pronome você. A próxima variação, a terceira variação que nós trazemos para vocês é a variação diastrática.
A variação diastrática, ela é decorrente de variações sociais, certo? E aí nós vamos definir bem o que seria isso. Nessa imagem nós temos aí uma charge que ela fala o seguinte, a conversa é entre um garoto novo e um avô. E aí nós vemos aí a diferença de idade, correto? Nessa diferença de idade, o garoto fala, a Verinha é uma gata. E aí o vovô fala, de que raça? Por que ele pergunta isso? Porque na concepção do avô, gata não quer dizer uma menina bonita, mas sim refere-se ao animal. Então essa variação que ocorre aí é de acordo com a questão social, nesse caso, questões sociais que fazem com que ocorram essas variações linguísticas, no caso seria a idade. E aí ele fala, no jovem, eu mandei ver, e o vô, e foram? Demorou. A condução atrasou. Então observa que nesses exemplos aí, tudo que o neto fala, de acordo com a sua idade, que aí chegam as gírias, não é? O seu avô não entende, ou entende de uma forma diferente, porque ele não tem internalizada essas questões de gírias atuais. Ele entende gírias da época dele, mas as gírias ocorridas no nosso tempo ele não entende, né? E assim vai acontecer com a gente daqui 10, 20, 30 anos, quando vocês conversarem aí com seus futuros netos, então vai acontecer a mesma coisa, certo? Os fatores que influenciam na variação diastrática, que é essa que são os fatores sociais, são alguns deles. O fator etário, que é a questão da idade, né? O fator de escolaridade, pessoas que têm um nível de escolaridade diferenciados, elas tendem a falar de forma diferente também. O fator profissional, que é entre o jargão, que é a linguagem profissional, e aqui vocês vão utilizar, inclusive, na academia, quando vocês estiverem cursando a graduação de vocês, vocês vão perceber que o jargão é muito forte nesse meio acadêmico, em que vocês terão que se identificar e internalizar nomes e conceitos da profissão de vocês. E aí vão entrar também questões de jargão, fatores de jargão, que é o fator profissional, entre outros que há também. Aí nós temos também a variação diafásica, que é a última que nós temos, que é a variação de estilo, né? Para a gente adentrar na questão da adequação linguística aos textos acadêmicos. Nessa entrevista, a mulher fala, né, a entrevistada, fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta, e o português? Ela fala, aí varia. Observem bem que neste caso ela não soube adequar então ao contexto, que é a entrevista, o seu português. Observem bem que houve uma variação estilística, ou seja, de estilo. Ela não teve o estilo adequado à situação em que ela está vivendo. É uma entrevista de emprego, então há que se falar um pouco mais formal, não é? Numa entrevista de emprego. E aí ela vai e manda um aí vareia. Observem bem. Dentro dessa questão, então, estilística, nós temos a linguagem formal e informal, que vocês já devem ter escutado muito aí no ensino médio de vocês, né? A linguagem formal é aquela que utiliza-se de uma linguagem mais culta, que seria a linguagem com observação das normas e regras gramaticais da nossa língua. E a linguagem informal, que é aquela mais coloquial, é aquela que não se observa ou não se atenta para esses registros formais da língua. Ela ignora questões de concordância, ela ignora questões sintáticas. Então nós temos neste contexto dois tipos de registro, formal e informal. Pensando neste contexto de linguagem formal e informal, nós devemos pensar também então em adequação linguística, e aí entra especificamente na produção textual de textos de gêneros acadêmicos. Quando vocês trazem a questão de linguagem formal e informal e trabalham com adequação linguística em textos acadêmicos, devemos pensar que nesses textos acadêmicos nós devemos utilizar a linguagem formal, certo? Porque esse tipo de linguagem é a que é aceita nos textos acadêmicos. Então, devemos evitar certos tipos de vícios linguísticos e inadequações linguísticas que vamos ver logo em seguida. Aí eu tenho exemplos de adequação linguística, de mudança linguística relacionada a essas variações de registro.
formal e informal. No primeiro exemplo, por exemplo, ela diz o seguinte: a gente está muito cansado. Que registro é esse? Formal ou informal? Chutem aí. Então, no segundo exemplo, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Formal ou informal? E aí, como você anda? Aí é fácil, não é? Conseguimos identificar, então, que nessa primeira coluna, aí do lado esquerdo de vocês, né, está do meu lado esquerdo aqui, nós temos, então, a variação linguística com o registro linguístico informal, que é aquele que não se presta atenção e nem se adequa às normas cultas da língua. Agora, se eu quiser fazer a mudança da linguagem informal para a linguagem formal, como que ficaria? E aí vocês têm a outra coluna do lado para isso. A gente está muito cansado. Como que ficaria então o registro formal desta frase? Nós estamos muito cansados. No segundo exemplo, né? Caramba, tô perdido e não sei onde chegar no hotel. O registro formal dele ficaria: estou perdido e não sei chegar ao hotel. E no terceiro exemplo, e aí, como você anda? O registro formal, né, desse caso, dessa frase seria: olá, como você está? Então observa-se bem que, dependendo do contexto de utilização e do registro em que vamos trabalhar, o tipo de linguagem ela vai ter que ser adequada à situação, certo? Fatores, então, de adequação linguística. O que nós devemos pensar no momento em adequar a questão linguística, o nosso texto, no caso, escrito ou oral? Primeiro, nós devemos prestar atenção no interlocutor, ou seja, quem é o interlocutor, certo? Quem fala. Nós devemos prestar atenção no ambiente em que está sendo realizado esse discurso, ou seja, é um ambiente formal, é um ambiente informal, é numa escola, é numa festa, é numa audiência pública. O assunto, sobre o que se fala, qual é a temática. A relação falante-ouvinte, nós devemos prestar atenção nisso também, ou seja, eu estou falando para quem? Quem é o meu ouvinte, certo? Intencionalidade, ou seja, o que eu quero transmitir, qual a minha intenção de transmitir essa mensagem. E aí eu tenho que então prestar atenção nesses 5 fatores para fazer a minha adequação linguística ao contexto em que está sendo aplicado ali, ok? Aqui eu tenho um exemplo de adequação linguística. Vejam que nesse caso é um exemplo da prova do Enem do ano de 2016, em que apresenta aí uma carta de consultoria, não é? Então, se é uma carta de consultoria que trata sobre questões de emprego, qual tipo de linguagem vou utilizar numa carta como essa? E aí, qual o registro que eu vou utilizar? Né? Obviamente que seria o registro formal. E é por isso que ela tem essa estrutura, não é? Bem o cabeçalho, informando o local, a data, qual o assunto, para quem se dirige a carta, a mensagem e afinal quem mandou essa carta, não é? E qual é a função dele ali na empresa. Observa-se bem, então, que é um contexto de adequação linguística. Eu adequei a linguagem, uma linguagem formal, para a necessidade que eu tenho ali de transmitir essa mensagem, certo? Dicas para escrever bem. E aí eu trago algumas dicas para vocês nas suas produções textuais que vocês devem prestar atenção. Evitem ao máximo repetições. Uma dica que eu dou sempre aos meus alunos é: para evitar repetições, quando você for ler o texto e ver que você repetiu muitos termos, você abra uma aba na sua internet, se você tiver um dicionário de sinônimos também impresso, vocês podem utilizá-lo, mas eu aconselho utilizar o dicionário online, que é bem prático. Você digita a palavra no dicionário anônimo, desculpem, sinônimos online, certo? E ele vai te dar ali uma porção de palavras que podem substituir aquela que você está repetindo sempre. É uma boa opção para quem costuma repetir as palavras e não se dá conta disso. É como se... é um vício linguístico, não é? Como se na minha fala, por exemplo, eu estivesse utilizando muito né. Tem muitas pessoas que repetem né. Então essas repetições elas podem ser substituídas no texto escrito por outras que vocês podem encontrar aí nos dicionários de sinônimos os seus correspondentes, certo? Evitar também abreviações de palavras quando não se referirem a uma entidade ou em um órgão público, por exemplo. Nesses casos usamos as siglas. No caso da Universidade Federal de Santa Catarina, para não ficar escrevendo a todo momento Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos as siglas que abreviam essa terminologia, né? UFSC.
Entidades públicas, INSS, determinadas fundações ou entidades públicas, né, nós utilizamos as siglas. A não ser nesses casos, vocês evitem utilizar esse tipo de abreviações de palavras, ok? Também evitar estrangeirismos. Na nossa língua, nós temos muitas palavras derivadas do nosso latim, não é? Que deram origem à nossa língua. Mas aí vocês veem que em nossa língua tem palavras que nós emprestamos do inglês, por exemplo, do francês, né? Croissant, por exemplo. É uma palavra que vem do francês. Né? Outras palavras que vêm do inglês que nós utilizamos muito no nosso idioma, se tiver tradução, se tiver, nesse caso, palavras que já têm tradução, já tem uma terminologia na nossa língua, evitem então utilizar os termos em língua estrangeira, ok? O gerundismo. Gerundismo é muito utilizado no telemarketing, né? Quem nunca ligou para uma empresa de telemarketing, ela falou: senhor, aguarde um momento em linhas, estaremos atendendo o senhor, estaremos verificando o problema. Nesse caso, é uma falha linguística que não deve ser cometida nos textos acadêmicos, certo? As gírias também, obviamente, vocês devem evitar ao máximo as gírias, certo? Abolir as gírias dos textos acadêmicos. As terminologias em desuso. Tem pessoas que adoram escrever utilizando terminologias que já entraram em desuso, porque gostam de utilizar aquelas palavras bonitas, rebuscadas, né? Então evitar essas terminologias em desuso, porque o texto acadêmico ele deve ser objetivo e devemos pensar que toda pessoa que vai ler esse texto ela deve entender, pessoas da área, não é? Então se você utilizar muitas terminologias em desuso, antigas, essa pessoa a todo momento vai ter que ficar consultando o dicionário, vai ter que voltar e sair do seu texto, então esse texto se torna cansativo e se torna incompreensível muitas vezes. Evitar abuso de citações, e quando eu trago abuso de citações, estou me referindo especificamente as citações diretas, certo? Que é aquelas que vocês utilizam no corpo do texto, entre aspas, ou utilizam no corpo do texto recuado da página, né? E aí vocês vão ver com os tutores de vocês sobre isso, como que se faz isso. Então, evitar ao máximo citações, tá? A não ser que seja para comprovar uma ideia de vocês. E essas citações diretas. As citações indiretas é aquelas que vocês parafraseiem o autor. Isso é interessante de fazer. Evitar também redundâncias, pleonasmos, tautologias, como aí nos exemplos, entrar para dentro, sair para fora, são redundâncias, são pleonasmos, né, que devem ser evitados também na escrita acadêmica. Devemos também verificar e corrigir nossos textos a fim de verificar os erros ortográficos que possam ter sido cometidos na escrita do texto. Então, a revisão é um processo importantíssimo e que deve ter um foco maior para que retire erros ortográficos possíveis que vocês venham cometer, porque é comum, eu cometo, muitas pessoas cometem erros, porque na hora de escrever você está pensando ali, e muitas vezes você comete um erro ortográfico sim, e por isso que é importante a revisão, para que vocês sanem esses problemas de erros ortográficos. Evitar a mesóclise também é importantíssimo, tá? Falar-lhe-ei, procurar-me-iam, esses tipos de mesóclise vocês podem utilizar na utilização de textos literários, quando vocês forem escrever textos literários. Em textos acadêmicos científicos, como uma produção de um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, evitem o uso da mesóclise, certo? As generalizações também elas devem ser evitadas. Tá? Sem qualquer exceção, em absoluto, essas afirmações elas são muito contundentes e nós devemos levar em consideração que, assim como a língua, o mundo ele é muito, ele muda muito. Então ele tem muitas coisas que que se eu afirmo hoje de certeza, amanhã ela pode sofrer uma determinada alteração. Então, assim como a língua, muitas coisas no mundo elas não podem ser generalizadas porque elas são passíveis de mudanças. Então, evitar essas generalizações, com toda certeza, em absoluto, certo? Evitar esse tipo de generalizações.
E também, quando vocês forem fazer as revisões de vocês, observem bem as incoerências textuais que possam haver. Essas incoerências textuais, muitas vezes, elas ocorrem por utilizações inadequadas de elos coesivos no texto de vocês. Então, no decorrer das oficinas aí nesse semestre, vocês também vão aprender um pouquinho sobre a questão da coerência e coesão textual, em que vocês vão saber utilizar basicamente aí recursos para que evitem essas incoerências textuais, ok? Resumindo tudo que nós falamos então até agora, a língua ela é heterogênea, certo? Por ser heterogênea, ela é passível de variações. Importante observar que nós devemos adequar o texto, aquele texto que nós estamos escrevendo, seja ele um texto oral, certo? Ou escrito, à situação em que ele se aplica. Então, quando você for dar uma palestra, você for fazer um discurso, apresentar um trabalho acadêmico, leve isso em consideração. Ok? Você não está falando como se fosse com seus parentes, como se fosse com seus amigos. Então, adequem o tipo de linguagem a este contexto específico, contexto acadêmico. E aí eu trago algumas referências bibliográficas que eu utilizei, certo? E muito obrigado. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, algum questionamento, tirar dúvidas, sugestões, aí está meu e-mail, meu WhatsApp também para quem quer entrar em contato para fazer essas sugestões. Agradeço muito a vocês, tenham um ótimo curso.